Cheios de ambição, os livros destacam as diferenças, as marcas exteriores com que a sociedade separa um homem do outro homem e ignora o coração universal. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Esse é um podcast feito pela 451, a revista dos livros, em parceria com a Megafauna, Livros no Centro, e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Eu sou a Sofia Nestrovski. E eu sou a Leda Cartoon. E esse é um micro-episódio dedicado a 2 poetas otimistas contra um clérigo pessimista. Então vamos olhar agora para o ano de 1798, que é 2 anos antes do século XVIII virar século XIX. Foi nesse ano de 1798 que um clérigo chamado Thomas Malthus, publicou a primeira edição do livro dele, O Ensaio sobre as Populações, em que ele previa que os recursos disponíveis não iam ser suficientes para sustentar uma população que não parava de crescer. O Malthus viu o crescimento populacional ao redor dele e deduziu que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a quantidade de alimento disponível cresce em progressão aritmética. A gente fala bastante sobre isso no episódio dessa semana, o episódio 7. Para o Malthus, o cenário era catastrófico, porque não ia ter como alimentar todo mundo. E a única saída para isso, ele considerava que seria controlar a natalidade. Mas como ele era um clérigo, um religioso, para ele esse controle não podia vir por métodos anticoncepcionais, mas sim com abstinência sexual. E a preocupação do Malthus se dirigia especialmente para a população pobre. O Malthus queria, no final das contas, que os pobres tivessem menos filhos. Para ele, essa era a solução para o problema social inglês. Mas ele não era o único que olhava ao redor, preocupado com a situação da Inglaterra. O ano de 1798 é um momento chave para a literatura inglesa, porque foi também a data de publicação de um outro livro que, assim como o do Malthus, também fazia testemunho da precariedade da condição social. Era um livro que mostrava a miséria da população rural da Inglaterra, mas era um livro que tomava o partido dos menos favorecidos. Era um livro que se colocava ao lado da população pobre. Era um livrinho de poemas, de título que poderia muito bem passar batido, porque é um título quase genérico. Ele se chamava Baladas Líricas. E foi escrito por 2 jovens poetas de classe média, ou a gente poderia até dizer de classe média baixa, chamados William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. Você ouviu um pouco sobre eles em alguns dos episódios passados. E a gente sabe que são 2 nomes complicados de entender de primeira, então, mais uma vez, William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. Wordsworth, para simplificar, é um sobrenome que é composto por 2 partes, words e worth. E tem uma coincidência que words em inglês significa palavras e worth significa valor. Então ele é um poeta que já nasceu com esse nome, valor da palavra, valor das palavras, Wordsworth. E Coleridge, que não significa muito nada além de Coleridge, acho que o jeito mais fácil mesmo é se eu soletrar para você. C-O-L-E-R-I-D-G-E. O Wordsworth e o Coleridge. E, aliás, vou aproveitar e abrir um parênteses aqui, porque tem uma coisa que acontece, eu acho, com qualquer pessoa que começa a entrar mais a fundo numa pesquisa, seja de literatura, ou de ciências, ou de história, ou o que seja. É que quando você vai se aprofundando, começa a aparecer coincidências de todo tipo. Elas começam a pular na sua frente. Então, no nosso caso, a gente descobriu, enquanto a gente estava fazendo esse podcast, que o Coleridge ele era sustentado pela família Wedgwood, que é a família materna do Charles Darwin. Quando Coleridge ainda era jovem, quando ele estava começando a aparecer como escritor, os Wedgwood decidiram pagar uma pensão vitalícia para ele, para que ele pudesse se dedicar a ser poeta, para que ele pudesse escrever sem precisar perder tempo correndo atrás de dinheiro. Eles simplesmente pagavam essa pensão e não exigiam nada em troca.
Essa primeira coincidência é uma ligação entre o tema da nossa temporada, o Charles Darwin, e esse poeta, o Coleridge. E aí, quando Thomas Malthus surgiu na nossa pesquisa, apareceu mais uma coincidência. É que no dia que o Coleridge e o Wordsworth foram entregar os manuscritos desse livro deles, do Baladas Líricas, para o editor deles em Londres, esse editor falou: olha esse outro livrinho que eu tenho aqui. Esse outro livrinho que acabou de sair. E era justamente o ensaio sobre as populações do Malthus. O Wordsworth e o Coleridge leram o Malthus. Leram e detestaram. Que tristeza, lamentou o Coleridge. Que tristeza que os nossos líderes deem atenção a alguém como Thomas Malthus. Que grande nação é essa? Eles acharam aquilo um desrespeito profundo, um erro, porque a visão do Malthus desconsidera a dignidade humana. A dignidade que toda pessoa, seja ela rica ou pobre, que toda pessoa tem. Para eles dois, que tinham colocado grandes esperanças na Revolução Francesa, nas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, para eles, a dignidade humana universal, a dignidade de todo ser humano, era uma questão de primeira importância. Por isso, eles escreviam poemas que narravam as vidas dessas pessoas marginalizadas. Eles escreviam numa linguagem simples. O Wordsworth dizia que queria escrever do jeito como se fala, escrever na língua das pessoas comuns, para mostrar, pela poesia, a beleza e a importância que tem as vidas dessas pessoas, as vidas das pessoas pobres, as mesmas pessoas para quem o Malthus olhava e pensava que o mundo seria melhor se houvesse menos delas, se desse para controlar, para que elas não nascessem numa quantidade assim tão grande. Agora, o próprio Malthus tem um passado que ele renega. Ele, na verdade, vinha de uma família que acreditava nesses mesmos ideais republicanos e iluministas que o Wordsworth e o Coleridge sustentavam. Os pais do Malthus defendiam os direitos dos homens e, inclusive, os direitos das mulheres. E tem uma história que se conta que a gente não sabe se ela é completamente verdade ou não, mas ilustra um pouco esse ambiente. Conta-se que o pai do Malthus não queria nem que a sua mulher usasse aliança para que ela não tivesse que carregar na mão um símbolo do patriarcado. E o Malthus cresceu nesse ambiente. Ele foi educado nessa família libertária. E quando ele decidiu ir ao mundo com as suas ideias para fazer um nome para si mesmo, dá para sentir que tem ali uma revolta, uma vontade de desafiar o que ele tinha aprendido em casa, o que ele tinha aprendido com os pais. Já o Wordsworth e o Coleridge, eles faziam piqueniques nas montanhas e dançavam em volta de fogueiras e conversavam com todo tipo de gente. E eles adoravam a ideia de um mundo livre, um mundo onde as pessoas pudessem ser quem elas são. Um mundo onde toda pessoa merece respeito simplesmente pela razão de que ela é uma pessoa. Eles escreviam muitos poemas e muitos panfletos defendendo apaixonadamente essas ideias todas. O Coleridge ainda leva a coisa mais adiante ainda e defende também o direito dos animais. Por exemplo, ele escreveu um poema bem dramático sobre um burrinho preso a uma corrente. Nesse poema, ele chama o burrinho de pobre cavalinho de uma raça oprimida e diz: eu amo a paciência lânguida do seu rosto. Em um outro poema, o Coleridge diz suspeitar que seria impossível não amar o mundo, um mundo assim tão povoado. Tão povoado. O maior medo do Malthus era a maior fonte de alegria para o Coleridge. E o Wordsworth, que naquela época era vizinho do Coleridge, os dois passavam os dias conversando e escrevendo poemas, e depois conversando sobre os poemas e escrevendo sobre essas conversas. O Wordsworth leu o Malthus e reagiu escrevendo alguns versos sobre o que aquele livro provocou nele. Ele não cita nominalmente o Malthus, mas escuta o que ele diz aqui e percebe duas coisas. Primeiro, a acusação que o Wordsworth faz contra os livros que nos enganam e que nos separam uns dos outros. E em seguida, para fechar esses versos, vem a certeza maior de que, apesar de tudo, existe algo que nos une independentemente das marcas exteriores,
das marcas sociais. É assim que ele escreve. Nessas caminhadas... Essas mesmas que ele fazia com o Coleridge, ou às vezes sozinho também, mas sempre levando um caderninho na mão. Nessas caminhadas, senti profundamente como nós enganamos uns aos outros e, acima de tudo, como os livros nos enganam, quando buscam atingir a fama entre as opiniões de uns poucos. Livros que veem tudo por luzes artificiais. Como esses livros rebaixam as massas para o prazer desses mesmos poucos. Covardes, são livros que achatam a verdade para transformá-la em algumas noções gerais só para serem melhor entendidos. Cheios de ambição, esses livros destacam as diferenças, as marcas exteriores com que a sociedade separa um homem do outro homem e ignora o coração universal. Toda segunda-feira você vai ouvir um episódio novo de 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Os episódios vão estar disponíveis nos principais tocadores e no site da revista 451. Essa é uma produção da Associação 451 em parceria com a Livraria Megafauna e conta com o apoio do Serra Pilheira, Instituto de Fomento à Ciência e à Divulgação Científica no Brasil. A criação desse podcast e a edição dos roteiros é da Fernanda Diamante. O roteiro, a pesquisa e a apresentação é nossa, Sofia Nestrovski e Leda Cartoon. A trilha original e a execução da trilha é do Fred Ferreira. A edição e a finalização do som é do Nicolas Rabinovich. Mas esse episódio, assim como todos os outros, foi gravado em casa, para respeitar o distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus. A produção executiva é da Mariana Shiraiwa, o projeto gráfico e as ilustrações são da Débora Salles, a revisão técnica dos roteiros é do Reinaldo José Lopes, a edição das newsletters é do Gabriel Jopet e você pode assinar a newsletter que acompanha cada um dos episódios no site da revista 451. E agora você pode ver também a newsletter na íntegra no site da revista. A gente agradece mais uma vez a Marina Cartoon pela transcrição das entrevistas e a Lívia Nestrovski pelas dicas de voz e preparação vocal.